Como os irmãos sabem, eu cheguei esse mês a essa igreja como pastor auxiliar, trabalhando com os jovens, com a igreja inteira, mas de uma forma mais específica com os jovens, e tenho sido muito bem recebido, muito bem acolhido. Quero até aproveitar e agradecer aos irmãos, agradecendo a Deus toda a acolhida que temos recebido aqui pelos irmãos nesses dias que temos vivido, nesses 15 dias. Mas é interessante que as igrejas por onde pastoreei, em cada uma delas, sempre encontrei desafios, como todos nós temos desafios em todas as áreas, em todos os momentos, mas desafios na área de construção. E eu não sabia que Deus me encaminharia para um outro campo, onde também já começaríamos com o desafio de construção. É muito interessante isso, e é engraçado que a cada novo campo os desafios são muito maiores. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado desafios nesse pastoreio, e desafios também nessa área de edificações, de construção, de estar caminhando com a igreja. Mas Deus não apenas dá os desafios, mas acima de tudo a sua presença, e tem nos dado amigos e irmãos, tem nos dado ovelhas a serem pastoreadas, e irmãos que de fato caminham juntos. E vejo que por onde passei, Deus me deu a oportunidade de estar ali pastoreando, cuidando e até fortalecendo os irmãos e trabalhando juntos na construção também de edifícios, de prédios. Nós vemos que a boa mão do Senhor sempre esteve conosco. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje nós temos, inclusive do meu último campo, nós temos uma família nos visitando e sabe bem o que eu estou dizendo, a família do diácono Alex, que está ali conosco. É uma alegria muito grande olhar para trás e perceber que Deus está cuidando. Mas os desafios não param, irmãos. E eu quero lembrar à igreja o que tem sido falado e será falado outras vezes, que aqui a Igreja Presbiteriana de Goiânia, nós estamos com um desafio grande na área de construção. Estamos fazendo estudos em Ageu, são 3 estudos, o pastor Hélio fez o estudo da semana passada, estou fazendo essa semana, e na próxima semana haverá a conclusão do livro de Ageu. E é claro que nós não estamos em ruínas, como o contexto de Ageu nos mostra, mas nós estamos num desafio de construção, uma necessidade de adequação do nosso espaço físico, e pensando tão somente na expansão, no crescimento do reino de Deus. Deus está nos chamando para assumirmos novos desafios, para continuarmos buscando a cada dia a glória e a honra do nome dEle. Nós estamos com um sonho, com um lote e com um projeto. Como nos dias de Ageu, nós precisamos prosseguir. Os próximos passos serão decisivos para a execução dessa obra, e esse ano a igreja estará se preparando financeiramente para a construção do novo prédio aqui em frente, aí na esquina com a 71. E o planejamento é de que em 2014 a construção de fato comece, já tendo não somente um certo respaldo financeiro, mas também alguns projetos e tudo que for necessário na parte legal de construção, já tendo eles aprovados. A construção deve começar em 2014, e o planejamento é que em outubro de 2015, quando a igreja completa 80 anos, nós estejamos aqui fazendo a inauguração das novas instalações, para a glória, para a honra do nosso Deus. Você pode pensar, mas pastor, mais um desafio na minha vida? Eu quero dizer que eu e você somos privilegiados por Deus, por termos os desafios que Ele nos coloca. A vida é cheia de desafios, a própria gestação é um desafio, o nascer é desafio, trabalhar é desafio, viver em sociedade é um desafio, casar é um desafio, permanecer casado é desafio.
Ser cristão é desafio, e ser crente segundo a vontade de Deus é um grande desafio. Os desafios existem para serem enfrentados, e eu quero animar a igreja nesta manhã, mais uma vez, a enfrentarmos os nossos desafios, a não desistirmos, a não tratarmos com indiferença o grande privilégio que Deus coloca diante de nós. Há uma historinha de um moço que certa vez vê o seu chapéu sendo levado pelo vento, e ele olha para o chapéu e diz: se eu me abaixo, eu não te levanto, mas se eu me abaixo, eu é que não me levanto. E ele, preocupado em não conseguir se levantar e buscar o chapéu, e ele diz ao chapéu: adeus, amigo, nós nos separamos aqui. Algumas pessoas com desafios talvez tão pequenos, ou quem sabe desafios que mexem conosco e que dizem assim: será? Vem um ponto de interrogação muito grande diante dos desafios, e nós muitas vezes não sabemos que postura tomar diante dos desafios. Os desafios estão diante das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. E eu pergunto a você: e quando o desânimo começa a nos rodear? É claro que o desânimo chega a qualquer um de nós, somos tendentes a isso. Deus é aquele que nos reanima. Deus é aquele que está disposto a cada instante a estender a sua mão a cada um de nós. Eu sei que você tem enfrentado desafios na sua casa, na sua profissão, você tem enfrentado desafios na convivência uns com os outros, você tem enfrentado desafios os mais diversos, mas Deus colocou você nesta igreja, apresentando a você e a mim um desafio muito grande de construirmos mais um edifício para a glória do nome dEle. Quando falamos em ânimo novo, eu posso também me lembrar de um pai que andava com a sua filhinha no parque, e de repente a filhinha se cansou, com cara de choro, disse que não ia continuar andando, que estava muito cansada. O pai então pegou a sua bengala, amarrou um lenço próximo ao cabo, cobriu o cabo com um boné e deu a ela dizendo: está aí, minha filhinha, um cavalinho para você, é só você montar nele que você vai chegar aonde você quiser sem se cansar. A filhinha então assume aquele cavalinho que na verdade eram as suas próprias pernas e sai correndo, pulando, saltitante, e não reclamou mais em momento nenhum do cansaço. Deus é aquele que nos reanima de muitas maneiras muito mais especiais que essa tão simples que o pai fez com a filhinha. Reanimados por Deus, olhando para a vida do profeta Ageu, e aqui qual é o contexto que nós estamos vivendo, que Ageu está vivendo. Cerca de 50 mil judeus haviam regressado do cativeiro, indo para Jerusalém. Esse regresso foi com a permissão do rei Ciro, da Pérsia, e comandados pelo governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Quando eles chegaram a Jerusalém, encontraram a cidade destruída. Imaginem uma cidade com 70 anos que havia sido destruída, 70 anos abandonada. Qual era a missão daquele povo? A missão era reconstruir a cidade e reconstruir o templo de adoração ao Senhor, abrindo assim nova página na história do reino de Deus. Em Ageu nós encontramos 4 mensagens. A primeira delas está aí no capítulo 1, e as outras 3 poderíamos tirar do capítulo 2, de 1 a 9, aonde estamos estudando agora, depois de 10 a 19 e ainda 20 a 23, aonde Deus faz promessas ao seu povo. Ageu, ele é usado por Deus para trazer um novo ânimo ao povo, e a história nos diz que em 5 anos a obra foi concluída para a glória do nome do Senhor. Por que o templo era tão importante na vida do povo de Deus? Qual o significado do templo
para o povo de Israel naqueles dias. A reconstrução do templo era um ato de dedicação e de fé. Dedicação a Deus e de fé. O Monte Sião, aonde o templo antigo estiver edificado, e agora esse novo deveria ser edificado, tornou-se símbolo do trono de Davi, e também lugar escolhido por Deus para a sua morada eterna. Isso era dito, conhecido entre o povo e até entre as nações pagãs, entre os povos ao redor. Também, reconstruir o templo era trazer honra a Deus, porque Deus sempre zelou por Jerusalém e Deus mantinha firme aliança com o seu povo. Era como trazer de fato uma expressão evidente, uma manifestação clara, externa da renovação, da aliança de Deus com o seu povo. Construir o templo era também um sinal externo da presença de Deus no meio do seu povo. Deus estaria ali, e essa renovação reavivaria a esperança das antigas promessas. Ainda, reconstruir um templo tem um significado escatológico, como profetizou Isaías, capítulos 40 até os 55, nós vemos que assim que se completasse o castigo de Jerusalém, Isaías 40, verso 2, a cidade e o templo seriam reconstruídos, Isaías 44, 28, ou seja, Jerusalém, ela seria reedificada, e o templo seria também construído para a glória e honra do nome do Senhor. Isso certamente traria um novo alento ao povo, mas esse povo vinha da destruição para a reconstrução, e diz a palavra de Deus, que assim que eles chegaram e que encontram Jerusalém totalmente destruída e abandonada por 70 anos, a intenção imediata do povo foi reconstruir, e houve uma tentativa de reconstrução que foi frustrada. Nós encontramos o relato em Esdras, capítulo 3, onde a ação dos adversários fez com que o povo parasse a reconstrução. No segundo ano que eles haviam chegado, chegaram a lançar os alicerces do templo, mas a oposição dos samaritanos trouxe muito desânimo, a ponto da obra ficar paralisada, e a obra ficou paralisada por 16 anos. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5 nos diz: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Nós encontramos opositores que estão se esforçando, que estão trabalhando tão somente para desanimarem o povo de Judá, tão somente para inquietarem o povo na edificação. Opositores que estão até mesmo alugando conselheiros errôneos, errados, para frustrarem o plano do povo. Imaginem como encontramos obstáculos na edificação e na reconstrução. O povo de Israel foi perseguido e foi acusado nos dias do rei Assuero, mas nos dias do rei Artaxerxes, esse povo chegou a ser impedido por decreto real de continuarem a construção. Está ali em Esdras capítulo 6, capítulo 4, do 6 até o 24. Mas nesse tempo o povo ainda consegue celebrar a festa dos tabernáculos e outras festas. O povo ainda consegue levantar levitas para supervisionarem aquela obra, e fazem um culto usando sacerdotes paramentados, usando levitas, usando muitos cânticos, e nós vemos este culto lá em Esdras 3, 12 e 13. Nos diz a palavra de Deus que ali naquele culto houve um misto de choro e de alegria, vozes de choro e muitos gritos de alegria se misturavam. O povo tinha realmente recursos e vontade, mas não teve ânimo para prosseguir. A palavra de Deus nos diz
que o povo de Deus ainda chegou a providenciar madeira de cedro vinda do Líbano pelos sidônios e tírios. Chegaram a pagar pedreiros e carpinteiros. Esdras 3, versículo 7, até o capítulo 4 inteiro. Ter ânimo e ter vontade não é suficiente. É necessário ter perseverança. Faltou de fato o ânimo para aquele povo. Agora, 16 anos, a obra está paralisada, houve um início e agora um grande ato. É nesse tempo, é nesse cenário que Ageu chega como boca de Deus ao povo, para reanimá-los diante das promessas de vida e de reconstrução do templo, que seria não só para eles, mas também para os seus descendentes. E a gente olha para o livro de Ageu com apenas 2 capítulos, com apenas 38 versículos, mas com uma profunda mensagem de Deus ao seu povo, naqueles dias e também para nós, hoje. A realidade de Israel foi transformada e Deus continua transformando a realidade de nossas vidas, de nossas igrejas. Deus continua nos dando o privilégio de reconstruirmos em várias áreas de nossa vida. Quando vimos o primeiro capítulo, nós vimos que Ageu, ele conduz o povo à reconstrução, considerando 3 pontos: o procedimento deles, versículo 1 a 6, e a negligência diante da casa de Deus, olhando para o capítulo 1. Ageu considera o desafio, versículo 7 a 11, que de fato era edificar a casa de Deus. Mas Ageu lembra ao povo e considera a presença de Deus e a ação de Deus nessa obra. É o final do capítulo 1, versículos 12 a 15. Houve disposição do povo. Agora é o 7º mês, é o mês das festas. E se você olhar comigo, eu peço que você olhe, capítulo 1, versículo 1 e 15, faça uma comparação com o capítulo 2, versículo 1. Você vai encontrar aí um mês. É esse o tempo, um mês em que o povo havia começado a obra e agora essa obra está momentaneamente paralisada para as festas, a festa do tabernáculo e outras festas que aconteciam no 7º mês. 3 festas importantes. Primeiro dia do mês, a festa das trombetas. 10º dia, festa da expiação. 15º dia, a festa dos tabernáculos, e essa festa durava 1 semana. O povo ia habitar em tendas para lembrar a peregrinação no deserto durante 40 anos. Ao término desta semana da festa dos tabernáculos, do 15º dia até o 21º dia, ao término desta semana, o dia seguinte seria o 22º dia, era um dia de descanso. Levítico 23, 39 nos mostra que assim que a festa dos tabernáculos terminava, havia um descanso solene para o povo. Ageu, ele chega com a palavra do Senhor exatamente aqui, nesse momento. Diz o versículo 1 do capítulo 2, que no 21º dia do mês, a festa dos tabernáculos está terminando. No outro dia seria folga, e no dia seguinte, a obra deveria recomeçar. A priori, irmãos, não nos parece que o povo está desanimado. Por quê tanto ânimo? Por que uma palavra tão dura, uma palavra neste momento em que o povo de fato está trabalhando? Houve um mês, e esse mês aí parados, era um mês de reflexão, era um mês de consagração ao Senhor. Mas Ageu entende plenamente pelo Espírito Santo de Deus, que coloca em Ageu, de que o povo precisa ser reanimado. 2 coisas podiam estar acontecendo durante esse período. Os que gostavam muito de trabalhar podiam estar impacientes, dizendo: puxa, vamos recomeçar ou não vamos? Mas por outro lado,
aqueles que não se engajaram totalmente podiam, quem sabe, perceber um pouco do entusiasmo se dissipando e dizendo: que preguiça. Já viram a tal da famosa preguiça da segunda-feira? Basta parar um pouquinho no sábado ou no domingo, que você já fica com preguiça de recomeçar a segunda-feira, não é? É bem verdade que o povo havia parado por uma causa muito justa. Haviam parado para se dedicarem ao Senhor. Mas é tempo do povo de Deus ouvir um ânimo renovado por parte do profeta Ageu, e a construção não pode parar. A chama não pode apagar, e Deus interfere na vida do seu povo para alertá-lo à missão. E a pergunta é: como Deus reanima o seu povo? Como Deus reanima a mim e a você? Quando começamos a ser cercados pelo desânimo diante dos nossos desafios, o que é que Deus faz? Respondendo esta pergunta, nós vamos olhar para o texto e vamos ver como Deus reanima o seu povo. Em primeiro lugar, versículo 2: Deus anima o seu povo, mostrando que a missão e o recado dele são para todos. A missão dele e o recado, a voz dele, o desafio dele são para todos. Ninguém está excluído. Jovens, crianças, adolescentes, idosos, todos devem se comprometer, e a palavra de Deus está dizendo que Deus chama a Zorobabel, Deus chama a Josué, e Deus também convoca o restante do povo. Ninguém fica de fora, irmãos. Assim Deus fez no passado, e assim Deus faz conosco hoje. Quando Deus lança o desafio a esta igreja, Deus não está lançando o desafio apenas aos pastores, ou aos pastores e os oficiais da igreja, ou quem sabe a liderança da igreja, a todos os líderes, mas Deus lança o desafio a todos os que aqui congregam. Deus chama a todos nós, e Deus tem um recado especial, uma responsabilidade delegada a nós. Deus nos anima, trazendo missão diante de nós e dizendo a nós que nós somos responsáveis por isso. Em segundo lugar, Deus nos anima apontando para a história. Versículo 3, nós vemos que Deus está convidando, chamando aos homens, as mulheres, aqueles que possuíam mais de 70 anos, porque Ele está convocando aqueles que já haviam visto o primeiro templo. Por isso eu entendo plenamente que aqui Ele está chamando os idosos, Ele está convocando a terceira idade, e Ele está dizendo: vocês se lembram do primeiro templo? Vocês se lembram da estrutura, da pompa, da beleza que era admirada por todos os povos da época? Vocês se lembram dos rituais, dos cultos, da adoração na casa do Senhor? Vocês se lembram? E como é que vocês veem agora? É isso que está dizendo o versículo 3. Como é que Deus pode estimular o seu povo, fazendo-os olhar para a história, fazendo-os, quem sabe, contemplar um momento triste? Seria de fato triste ou desafiador? Eu vejo aqui por duas vertentes. Quando Deus chama o povo e os faz olhar para trás, eu vejo que Deus está apontando para a história como testemunha da fidelidade dEle. Deus está chamando o seu povo e aqueles que já viram no passado o templo de Salomão com toda a sua pompa construído. Deus está chamando esse povo para não apenas entenderem o que viam no presente, mas acima de tudo o que eles conseguiam ver no passado. Deus estava reanimando os anciãos, mostrando que Ele os sustentou no cativeiro durante os 70 anos, de que Ele esteve com eles em todo o tempo, e que agora Deus mesmo os trazia de volta para o mesmo lugar, e estavam dando a eles a oportunidade de reconstruírem. Deus estava incentivando-os. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei hoje
ao templo e vi a mensagem do pastor Jonas, quando ele intitula na pastoral: "E Deus, onde está?" Olhando para trás e percebendo alguns momentos tristes em nossa vida, você e eu podemos em algum momento fazer essa pergunta: e Deus? Onde Deus está? Onde Deus estava? É claro que não era para comparar os dois cenários, não dá para lembrar-se do templo antigo e agora esse com ruína. Primeiro um luxuoso templo e agora um modesto templo que estava apenas sendo começado. Olhavam para trás e viam toda a pompa do templo de Salomão e agora só viam escombros, um cenário de glória e o outro de caos. Aonde é que Deus estava? Eu quero dizer que Deus estava na construção do primeiro templo. Deus estava no cativeiro com o seu povo e Deus também estava ali na reconstrução do segundo templo. Deus estava no momento em que o povo foi libertado. Deus estava providenciando todas as coisas. Deus está dizendo aos anciãos: eu estou presente, eu estive presente, eu continuarei presente na história de vida de vocês. Quando Deus os chama a olhar para trás e perceber que agora não existe nada diante deles de construção, mas que no passado Deus agiu, Deus está incentivando-nos a fé e dizendo: é possível sim, porque o Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. A realidade presente não deve determinar o nosso futuro, irmãos. Deus estava dizendo: quando vocês olham para esse templo, o que é que vocês veem? Nada. E quando vocês levantam os olhos a mim, o que é que vocês contemplam? Esperança, glória, poder, regozijo. O desafio da edificação, ele se torna muito claro quando não existe nada edificado. É interessante, o templo só tinha as alicerces. Quando a área está vazia, nada pode ser fisicamente contemplado, a necessidade se mostra ali clara. Eu tenho recebido pessoas em aconselhamento e até de outras cidades. E ontem me deparei com um caso, também um caso difícil de ser tratado, um caso que será tratado não a curto prazo, mas a médio prazo, em que a pessoa me disse, pelo relato, a pessoa dizia a mim: estou no fundo do poço, não tem mais saída. Eu fiquei tão preocupado com a situação que eu tive que mandar um e-mail dizendo: calma, não tome atitude nenhuma. Primeiro eu perguntei: o que você está pensando em fazer? Na verdade, o meu medo era de que a pessoa tomasse atitudes drásticas contra a sua própria vida. Irmãos, mas naquele momento em que eu refletia, orava e ainda comecei esse aconselhamento, me veio um consolo muito grande, dizendo: agora que está tudo acabado, é hora de começar. Agora sim, porque não existe nenhuma segurança, não existe nada em que a pessoa diga: agora eu tenho aqui um pedaço, eu vou ficar com essa parte, já está bom. Eu encontro muitas pessoas conformadas com o que tem, dizendo assim: já está bom, minha vida não está o que poderia ser, não é o que Deus gostaria, o que Deus espera de mim, mas está bom, pelo menos vamos nos conformar, está indo bem, tem alguma coisa, tem isso, tem aquilo. Mas aqui Deus chama o povo e diz: o que vocês estão vendo? Nada, nada. Ainda quando Deus chama o povo para olhar para a história, eu penso que Deus está chamando também para um desafio novo. Deus está chamando o povo para se desapegar do passado e para ter a cura das suas frustrações do passado. Deus não está chamando o povo para um saudosismo doentio que pudesse refletir negativamente na sua vida. Deus não está chamando o povo para olhar e dizer: o que vocês estão vendo? Nada. E dizer: olha aí, está vendo? Agora vocês estão no caos. O melhor que vocês têm a fazer é se deprimir, e não é isso que Deus está fazendo. Deus está querendo curar qualquer frustração. Deus está querendo libertar aquele povo de lembranças
de um templo que jamais poderia ser edificado novamente da mesma forma, mas ao mesmo tempo Deus está curando feridas, e Deus está trabalhando com as frustrações, dando a oportunidade de reconstrução. Não é isso que Deus faz comigo e com você todos os dias? Deus está dizendo: contemplem o que vocês estão vendo, nada. Então eu quero desafiá-los a um novo projeto, eu quero desafiá-los a um recomeço. Nós precisamos na nossa vida nos desapegarmos das lembranças insistentes do passado, que tem trazido desestímulo à nossa vida. Tem muita gente bloqueada e deixando de seguir a sua vida cristã, e deixando de seguir a sua vida da forma como Deus espera de você, porque está centrada no passado. Eu não consigo, nunca vi um corredor partir para uma maratona olhando para trás. Você e eu nem mesmo conseguimos caminhar olhando para trás, andar de bicicleta, de moto, seja lá o que for, olhando para trás. Se você caminha, tem que olhar para frente. Tem muita gente olhando para trás e não consegue sair do lugar. Deus está nos chamando para nos libertarmos dos sofrimentos e também das glórias do passado. Tem gente que não consegue se desvincular do passado, não apenas do passado triste, dos sofrimentos do passado, mas também das glórias do passado. Se houve momentos de satisfação, aleluia, louvado seja o Senhor, mas Deus nos chama a prosseguir. Precisamos ver a ação transformadora de Deus em cima dos escombros, das desilusões, dos cenários caóticos, porque Deus é o Deus da renovação, Deus é o Deus da revitalização, é o Deus da história, como nós cantamos aquele último cântico aqui. Em terceiro lugar, Deus anima o seu povo, versículo 4, parte A, fazendo uma convocação à força e ao trabalho. Deus está chamando o seu povo à força e ao trabalho. Deus não está chamando apenas a sermos fortes. Existe muita gente forte que não quer trabalhar. Mas Deus também não está chamando o povo ao trabalho sem forças. Deus está chamando a um ajuntamento, a uma associação de trabalho e forças. Deus está fazendo o que também aconteceu com Josué, quando Josué assume o comando do povo de Deus. Josué 1, versículo 9, de 1 a 9, né? Deus está falando com Josué, e ali no versículo 9 ele diz: eu não te mandei, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse ânimo novo Deus traz a nós, nos chamando para sermos fortes e corajosos. Foi o que Deus fez com Gideão, um homem que estava covardemente escondido, enquanto seu povo passava um momento difícil, e Deus vai ao encontro deste homem, que humanamente falando, estava fracassado, estava triste, desiludido. E sabe o que Deus diz a Gideão? Deus diz: vai na tua força, homem valente. Deus olha para mim e para você, Deus olha para a sua igreja e diz: eu dou forças a vocês, e vocês são fortes diante de mim. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Deus olha para Gideão e diz: vai na tua força, homem valente. Elias, quando ele se recuperava de uma crise depressiva, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Deus lhe dá trabalho. Deus lhe chama para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu no seu lugar como profeta. E parece que também está terminado ali a carreira de Eliseu, mas se você continua seguindo ali o texto bíblico, lá no capítulo 21, você vai encontrar novos desafios para Elias, quando ele vai se encontrar com Acabe e com Jezabel. Irmãos, precisamos nos reanimarmos no Senhor com força e com trabalho. Foi isso que Davi fez. Quando Davi volta à cidade de Ziclag, a encontra queimada, saqueada, as mulheres e as crianças haviam sido levadas, não havia esperança para aquele homem e seus soldados, mas diz a palavra de Deus que Davi reanimou-se no Senhor.
Davi se fortalece e ele vai ao combate dos seus inimigos, ele vai para a retomada de seu povo e Deus lhe dá a vitória. Deus espera de mim e de você uma associação de força, fé e coragem para o trabalho, e Deus nos reanima trazendo força e trabalho. Em quarto lugar, Deus anima o seu povo com a sua presença. A presença de Deus faz diferença, irmãos. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O imperativo de Deus, ao reafirmar a sua presença habitando com o seu povo, é: não temais. Olha aí para o versículo 4, a segunda parte do versículo. Ele diz: ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Não temais, diz o versículo 5, final do versículo 5. Não temais, eu sou convosco. A presença de Deus traz segurança. Moisés disse ao Senhor: Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Irmãos, há uma diferença muito grande quando fazemos projetos por nós mesmos, quando queremos vencer os desafios baseados em nossa força, baseados apenas em nossa vontade ou em nosso ânimo. Há uma diferença muito grande quando contamos com a presença de Deus, quando contamos com o poder de Deus sobre nós, quando contamos com o estímulo e o ânimo de Deus, quando contamos com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Saber que nós não estamos sozinhos faz toda a diferença. Deus está comigo, com você e com a nossa igreja em cada um dos desafios. Deus não nos desampara. Deus nos ajuda não apenas a enfrentar os desafios, mas para executar qualquer projeto de vida. Romanos 8 nos apresenta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse "se", nós sabemos bem que ele está dizendo: uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é um "se" condicional. Ele está confirmando: uma vez que Deus é por mim e por você, quem será contra? Se Deus está presente, se o reino é de Deus, se a vontade de Deus é que cresçamos e expandamos, se Ele nos dá oportunidade disso, por que não trabalharmos? Em último lugar, Deus reanima o seu povo com suas promessas. Versículos 6 a 9, eu vejo 3 promessas de Deus: suprimentos, frutos e paz. Promessa de Deus é suprimento, versículos 6 a 8. Deus diz que vai fazer abalar. Ele significa que ele irá ter uma série de abalos. O verbo aqui está no particípio, dizendo que não apenas um abalo, mas uma série de abalos ou tremores. E nós podemos pensar: que abalos são esses que Deus vai providenciar para trazer recursos, suprimento ao seu povo? Podemos imaginar os abalos físicos, realmente, terremotos, como símbolo da intervenção de Deus, porque Deus em outros momentos da história do seu povo já fez a terra ser abalada por terremotos para mostrar que Ele estava intervindo. Isto aconteceu nos dias do profeta Amós, do profeta Ezequias, de Isaías e do profeta Joel. Deus poderia sim agir e trazer terremotos, mas eu vejo que os abalos de Deus podem ser também abalos políticos, financeiros, religiosos, a forma como Deus quiser trabalhar, irmãos. Não importa o que Deus vai fazer e onde Deus vai abalar, importa que a promessa de Deus é: não faltarão recursos. O versículo 6 ele diz: ainda por um pouco. Ou seja, aguardem mais um pouco, comecem a obra, eu já estou agindo, eu já estou trazendo recursos para vocês, comecem. É isso que Deus está dizendo ao seu povo. Ele diz: eu sou o dono de todos os tesouros da terra, do ouro e da prata. Nós não temos desculpas, irmãos, para não fazermos a obra de Deus por falta de recursos. O Deus a quem servimos é o Rei de toda a terra. Ele nos promete o suprimento, mas a promessa de Deus também se estende aos frutos.
A parte A do versículo 9, Deus está dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. E como é que a gente pode entender isso? Eu vejo duas razões. A primeira delas é que um dia, e o povo nem podia imaginar que isso aconteceria, o rei Herodes chegou a embelezar fisicamente o templo. Na época de Cristo, esse templo foi tão admirado a ponto de um dos discípulos de Jesus, Marcos capítulo 13, versículo 1, nos mostra essa expressão. Um dos discípulos, saindo do templo, diz a Jesus: mestre, que pedras, que construções! A glória física foi maravilhosa. Mas, irmãos, uma outra razão que também o povo nem poderia imaginar que teria, está em Mateus 12, versículo 6, quando Jesus ele entra no templo, e nós vemos outros momentos também, mas aqui em Mateus 12, 6, Jesus entra neste templo fisicamente, adentrou ao templo, e ali dentro do templo ele disse: aqui está quem é maior do que o templo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Em João 2, a partir do verso 13, nós vemos Jesus entrando neste templo construído, e purifica o templo, expulsando dali os cambistas. Deus está cuidando da sua obra, a glória desta casa será maior, diz a palavra de Deus, será maior do que da primeira. Final do versículo 9, Deus nos promete paz. Deus promete ao povo paz, para uma nação que sofria com perseguições e afronta dos inimigos de todos os lados. Deus está prometendo paz. Deus está prometendo paz para um povo que trazia culpa, que trazia mágoas do seu passado, que trazia feridas enormes do tempo do cativeiro, feridas emocionais, psicológicas. Deus está dizendo que traria paz ao novo templo que seria construído. Deus não quer estimular a nossa culpa, Ele quer que lancemos a nossa culpa diante da cruz dEle, que tenhamos a nossa aliança renovada por Ele, que tenhamos a cada dia a convicção plena de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e é o que vamos daqui a pouco celebrar ali à mesa do Senhor. Irmãos, Deus promete paz para o novo templo a ser construído. Deus usaria a paz aos que sofrem, aos que o buscam e àqueles que o invocam. O príncipe da paz, Jesus, adentraria este templo, e um dia Jesus diria: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, João 14, 27, e eu não vos la dou como a dá o mundo. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, no mundo tereis aflições. Ele diz: eu trago paz para dizer a vocês que no mundo teremos aflições. Concluindo, assim como o povo na época de Ageu foi reanimado pelo Senhor e recebeu um recado de Deus diante de um desafio que Deus mesmo colocou diante deles, nós também temos um desafio, e nós temos o recado do Senhor. Não o desafio da reconstrução, mas de uma construção. Nós não estamos pensando apenas no nosso tempo, mas estamos pensando para todas as épocas em que Deus for servido e conservar o seu povo em vida sobre a terra, até que Cristo volte. Nós não construímos templos para nossa honra e nossa glória, nós construímos para a glória do Senhor, não para o nosso uso exclusivo, mas para o uso de todo aquele que invocar o nome do Senhor, não para que fiquemos famosos, mas para que o nome de Deus se torne conhecido a cada dia. A semelhança do povo na época de Ageu, que não tinha noção de onde viriam tantos recursos, porque agora eles não tinham recurso algum, eles não tinham noção, e eles não tinham noção de quanto seria abençoador aquela obra. Nós também não temos.
Nós não sabemos exatamente de onde virão os recursos, mas sabemos que vem do Senhor. Não sabemos quanto essa obra será abençoadora, mas Deus sabe. E Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pela fé nós prosseguimos, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. Assim o povo na época de Ageu creu e se dispôs para a obra, entendendo que a obra é do Senhor. Hoje você e eu temos o privilégio de participarmos dessa obra, e como Deus reanimou o seu povo naqueles dias, Ele reanima a mim e a você, dizendo a mim e a você que o recado é para todos nós, que a missão é de todos nós, dizendo para cada um de nós que devemos olhar para a história e contemplar os feitos do Senhor no passado. Deus nos reanima, nos trazendo uma convocação para a força e o trabalho. Deus nos reanima com a sua presença e também com as suas promessas. Será que Deus pode contar com você, meu irmão, minha irmã, como contou com o seu povo naqueles dias? O desafio está diante de nós. Não fuja de Deus. O recado é para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez.